Olá, sejam bem-vindos ao nosso podcast, o Pode Ser. E hoje, com um episódio muito especial, né, Marinalva? Apresenta aí pra gente a nossa convidada de hoje. Na verdade, todo programa nosso é especial, todo né? Programa. E hoje não podia ser menos, né? Vamos dar um oi aí para você que está em casa, ouvindo a gente pelo Radinho, a 94 FM, oi para você da TV Sistec e todas as plataformas digitais. Hoje, a dica do programa é com a doutora Sabrina Gerson, que é geriatra. Bem-vinda, doutora, ao nosso programa. Obrigada, gente. Uma honra, né, ser convidada para participar desse programa e principalmente para falar aí da minha área, né, que é a saúde do idoso. Outubro a gente teve no dia 1º o Dia Internacional do Idoso, né? Então, importantíssimo a gente estar falando sobre esse tema, né, que é a saúde do idoso. E já que a expectativa de vida está aumentando cada vez mais, então a gente tem que falar mais do idoso, né? E a gente sempre está batendo essa tecla, né, Marinalva? Porque a gente está envelhecendo e a gente quer fazer parte dessa população de envelhecimento saudável mesmo. Sim. Então, uma das coisas que a gente mais frisa aqui e tenta passar para o pessoal de casa, Sabrina. Não, e hoje, assim, vocês observam, né, que nem a plaquinha do idoso, mas é um senhorzinho com uma bengala, né? Por quê? Porque hoje os idosos eles estão vivendo mais e vivendo com qualidade. Você vê idoso com 85 anos, caminhando na avenida, né, fazendo atividade física, super ativo. E é esse o objetivo, a gente ter um envelhecimento saudável e o idoso ter autonomia e independência para ir onde quiser, para tomar suas decisões, né? E quanto mais ele atingir isso, mais qualidade de vida ele terá. Isso é muito legal. Agora, Sabrina, fala um pouquinho de você primeiro, antes da gente adentrar mais profundo ao tema. Como é que a medicina apareceu na sua vida? Fala um pouquinho da Sabrina. Então, a minha história assim, é longa, né? Na verdade, eu sou dentista, né? Eu me formei em 2000 em odontologia. Também, né? Legal. E aí, depois fiz uma especialização em endodontia, atuei por alguns anos e, de repente, me veio a vontade de fazer a medicina. Aqui em Caratinga, né? Eu já morava aqui. E aí fiz a faculdade de medicina, depois fiz a residência em clínica médica, que é um pré-requisito, né, para a gente fazer outras especialidades, e acabei me especializando em geriatria. Eu tenho uma afinidade muito grande com os idosos, assim, gosto, né, de papear com eles e assim eu me sinto realizada nessa área, né. Hoje eu sou coordenadora da enfermaria de clínica médica do Hospital Casu e tenho consultório também. Atendo no consultório na clínica Evoluir, junto com a doutora Eliana Sabino. Uhum. E o que te fez mudar, assim, sair da odontologia para a medicina? Qual foi o start, assim? Na verdade, foi assim, eu gostava da atuação na odontologia, né? Era odontista, mas aí eu morava em Governador Valadares, vim morar em Caratinga, aí surgiu a oportunidade, vamos fazer um vestibular. Tem uma irmã que é médica também, né, que me incentivou a fazer medicina, e aí resolvi fazer o vestibular, e passei. Agora vamos encarar esse curso, né, já casada, né, já tinha faculdade, já trabalhava, e acabei me apaixonando pela profissão. Não me arrependo de ter escolhido a medicina, não. Sim. E algo especial te levou para geriatria? Eu falo assim, eu tenho pais idosos e eu tenho uma facilidade de me comunicar com os idosos. Tenho uma afinidade muito grande. A princípio, na faculdade, eu queria fazer pediatria. Aí depois eu fui para o outro extremo, né? Acabei decidindo pela geriatria. Deixa de ser os cuidados, né, Sabrina? Mas, e assim, em relação, a gente sempre está batendo nessa tecla em relação à questão de alimentação, a questão de atividade física, a questão de movimentar,
né? Desse envelhecimento, dentro desse envelhecimento, essas coisas são primordiais para que a gente tenha um bom desempenho, igual você mesma disse, que a gente possa ter a nossa independência, não depender das pessoas para poder nos levar a algum lugar ou para fazer alguma coisa para a gente, enfim, ter uma autonomia. É a qualidade de vida, né? Todo o objetivo do cuidado, da saúde, né? A gente não precisa de procurar um geriatra a partir dos 60 anos. Se você quiser fazer uma prevenção, né, ter um envelhecimento saudável e prevenir muitas doenças, você pode procurar bem antes. Por exemplo, a mulher, quando ela entra na menopausa, ela tem uma queda de estrogênio, ela acaba desenvolvendo dislipidemia, tem um ganho de peso. Então, isso tudo se você conseguir prevenir, né, lá no início, então você vai ter, com certeza, um envelhecimento saudável. Hoje, não existe mais aquele conceito de que tudo é normal, né? Por exemplo, o idoso começa a ter uma fraqueza muscular, ele vai ao supermercado, ele não consegue segurar uma sacola de supermercado, ele começa a se ficar mais cansado na hora de subir um degrau, né? Na hora de fazer as atividades do cotidiano. Isso, se ele não se cuidar, isso ao longo dos anos vai gerar uma fraqueza muscular, uma perda de peso, que vai acabar deixando o idoso acamado, se não se cuidar. Então, a gente tem que tirar essa coisa da cabeça, por exemplo, o idoso tem uma tontura, não, isso é comum da idade, isso é coisa do idoso mesmo. Eu tô com um zumbido no ouvido. Não, isso é comum, é da idade mesmo. Não é comum. Tem que ser investigado. O idoso, ele junto com o processo de envelhecimento, ele tem uma queda de imunidade, que é decorrente desse processo, né? Então, ele é mais propenso a algumas doenças. Então, a gente tem que pensar na vacinação, né, para prevenir, né, pneumonia, a gripe, hoje o Covid. Então, a gente tem que estar atento. Herpes zoster também, que é muito comum de acometer o idoso. E poucas pessoas sabem, né, que existem essas vacinas. Então, a gente tem que começar a prevenir essas doenças, as doenças do coração, né, as doenças do pulmão. Então, a gente é no início mesmo, quando você começa ali o processo de envelhecimento, é que você tem que começar a se cuidar para prevenir, né? Porque geralmente na medicina hoje a gente é muito fragmentado. Tem um problema de coração, você vai no cardiologista. Tem um problema de respiratório, você vai para o pneu. E aí o geriatra entra como se fosse um médico... É o clínico do idoso. Porque abrangeria tudo, né? E olharia de uma forma, eu acho que mais completa, né? O idoso, a gente fala assim que são os 7 Is da geriatria. A gente tem as síndromes geriátricas que não são configuradas como uma doença, mas que são coisas que atrapalham a saúde do idoso. Por exemplo, incontinência urinária, né? Ela não é assim, uma doença em si, mas a gente tem as mulheres que tiveram muitos partos, que acaba tendo uma fraqueza no assoalho pélvico. E às vezes, não, porque eu fiquei idosa, é normal, eu não vou procurar saber o que é. E tem fisioterapia para isso. Às vezes nem com medicação, você não precisa de tomar nenhum remédio, né? E outra coisa, a questão da polifarmácia. O uso de muitos medicamentos, né? Às vezes desnecessário. Eu falo assim que, às vezes, os representantes de medicamentos, com os geriatras, eles não ganham muito com isso, porque a gente tende a tirar né? os remédios. Por quê? Porque a gente vê a questão da interação de um medicamento com o outro. Porque, às vezes, você fragmenta, né? Como você disse. Vai num especialista, ele passa o tal remédio. Vai no outro, passa o outro. Mas aí a gente vai lá e faz aquele balanço do que realmente precisa, o que esse medicamento com esse vai dar certo. Então, a gente acaba fazendo uma limpa nesse excesso de medicações e vitaminas, às vezes, sem ter realmente uma necessidade de uso, né?
e aí acaba diminuindo os efeitos colaterais e as interações medicamentosas, que às vezes muitos sintomas são decorrentes disso. Agora, a terceira idade, se é que a gente pode falar assim hoje, né? Ela começa quando? Nos países subdesenvolvidos, é a partir dos 60 anos. Já lá nos países, o primeiro mundo, é a partir dos 65. Né? O Brasil ainda não é o melhor lugar de se envelhecer. Né? A gente observa isso, às vezes, em algum ambiente que a gente vai, que não tem uma rampa apropriada, né? Então, a gente ainda precisa de trabalhar isso muito. E quantos geriatras você conhece, Marina Alva? Bom, que pergunta difícil, né? Não é? Eu sou professora do curso de medicina aqui em Caratinga e eu falo assim, eu ainda quero ter um aluno que se inspire na geriatria, mas são poucos, né? São poucos que se inspiram nessa área, né? Porque tem que gostar mesmo. Uma consulta de geriatria demorada, a gente tem que fazer todo um histórico de tudo que aconteceu na vida da pessoa, né? Então, assim, realmente a gente tem que ter paciência e tem que gostar, mesmo. Igual você falou. A gente tem que ter realmente o tino para poder ouvir, porque o idoso, às vezes, ele vai muito por isso, né? Ele necessita de uma atenção maior. Né? A gente tem as doenças, assim, como a depressão, né? Pós-pandemia, a gente teve muito idoso com depressão, porque ficou muito dentro de casa, né? E acabou... A qualidade de vida foi muito ruim, assim. Hoje que eles estão se recuperando, né? Saindo e fazendo atividades. Mas a gente teve muito caso de idoso com depressão. Essa questão da pandemia agravou muito, né? Muito. Porque já tem uma certa dificuldade da socialização, né, para o idoso. Então, e ele é o risco, né, fator de risco. Então, ele teve que ficar mais recluso ainda. E acabou se isolando até da própria família. Sim. Né? E hoje a gente vê, né, o resultado disso, as consequências disso. Realmente, essa questão social para o idoso ela é muito importante. Agora, quando começam os cuidados específicos, então, para a terceira idade? É igual eu te falei, assim, é a partir da menopausa e a andropausa, né, para os homens. Que aí você tem uma queda de testosterona e aí tem que começar a se cuidar. E aí, o que manifesta, né, Lissandra como endocrinologista, sabe que a gente tem de uma perda de massa muscular, né, e junto com essa perda de massa muscular, como isso envolve, né, todo o sistema da saúde da pessoa, assim. Você perde massa, você perde peso, você perde força muscular. Então, esse é um assunto que está em voga na geriatria. Você vai para todos os congressos e fala-se muito da sarcopenia, que é a perda da massa muscular e também da força. E acaba assim... a gente tem condições de suplementar, né, com aminoácidos e atividade física. E não é atividade física aeróbica, não. É musculação. Musculação e pilates, resistidos, né? De resistência, de ganho de massa mesmo. Preservar a força muscular é importantíssimo, porque você vai ter você vai conseguir caminhar, você vai conseguir fazer as atividades, vai conseguir pegar peso. E tem a questão também da osteoporose, que a gente tem que prevenir. A queda do hormônio, do estrogênio, as mulheres são mais propensas ainda, né? Acaba expondo a mulher ao risco de desenvolver osteoporose. Então, também tem que ser pesquisada a doença. Por quê? Queda, né? Acaba com os anos, você fica fraco, não tem força muscular, cai com maior frequência, aí uma fratura óssea pode gerar uma cirurgia de risco e o idoso ficar acamado, um processo de reabilitação difícil, e aí pode desenvolver trombose, embolia pulmonar. Então, é uma cascata de eventos que a gente tem que prevenir. Agora, é engraçado, você falou assim, da menopausa e andropausa. Eu quero fazer um ponto aí, que a gente sempre que fala, a gente sempre pensa na mulher. A gente está sempre destacando mais a mulher, falando. E aí, você colocou na andropausa.
Quais os principais, né, sintomas? Quando que aparece? Vamos pensar na saúde do homem também. Né? Uma vez a gente sabe que o homem procura menos, né? O médico. O homem ainda é mais resistente a esse olhar, né? Mas olha só, tem até um ponto que é interessante, porque o homem também ele forma mais massa, ele tem mais essa resistência do que a mulher, sabe? Uhum. Então a sintomatologia nele também é mais amena. Tá, mas aí você está falando da sarcopenia, da força física, mas os outros problemas também, né? Que às vezes... Normalmente, por que eles demoram mais? Pelo menos assim, geriatra, né? Uhum. Porque eles vão ao urologista. O maior problema é a próstata. Uhum. Né? A hiperplasia prostática, o jato de urina diminui, e aí acabam tendo que levantar várias vezes à noite para ir ao banheiro. A função sexual também pode ficar prejudicada. Então, eles sempre tendem mais a procurar o urologista. Né? A gente sabe que a partir dos 45 anos já tem que fazer o exame, né? E fazer o exame anual. E... aí, quando chega no geriatra, eles já estão bem mais envelhecidos, assim, que aí eles chegam a uma conclusão que precisam de um geriatra. Mas até mesmo por isso, por negar esse envelhecimento. O homem tem mais isso, eu não vou no geriatra, não, porque eu não tô velho. Geriatra é médico de velho. E acaba, assim, que às vezes trata essa parte urológica e esquece dessa parte do física, né, do ganho de massa muscular, porque tem uma queda da testosterona também, né, então, assim, acaba esquecendo dessa parte, e aí vai ficando frágil, né, a fragilidade é uma das síndromes geriátricas aí, né, que acaba gerando uma série de transtornos. O idoso frágil, um dos fatores é o quê? A perda de força. A gente tem alguns critérios para avaliar a força muscular, que a gente tem o dinamômetro, que faz uma força de pressão palmar, que a gente faz. A gente tem alguns testes de marcha, de velocidade de marcha. Tem o TUG, né, que é o Time Up and Go. O paciente tem que levantar da cadeira, andar 3 metros e voltar, e você tem um tempo. Até, assim, para você fazer um risco cirúrgico, você pode fazer esse teste para ver se o idoso é frágil, né? Tem a medida de circunferência da panturrilha também, que é abaixo de 31 centímetros. Já configura aí que tem uma perda de muscular importante. Então, e às vezes as pessoas desconhecem isso. Eu já tive, assim, pacientes que me procuraram, que chegaram na cadeira de roda, não porque tinha um problema neurológico, porque realmente não tinha força mesmo para andar. E com o processo de reabilitação, suplementação, a gente tem várias opções hoje no mercado de suplementação, né, com aminoácido, proteína, né, porque às vezes, não vão tomar uma vitamina, mas não, precisa de proteína. E proteína a gente tem na alimentação. E o que acontece? O idoso, às vezes, é muito importante a dentição. Ele vai perdendo os dentes, ele começa a comer a comidinha mais pastosa, a carne, às vezes, vai saindo da dieta, né? Então, a proteína vai saindo da dieta e acaba ingerindo mais carboidrato. E acaba que você não ingere a quantidade necessária, né? Que você precisa. Então, aí você entra com a suplementação, que é tipo um leite em pó mesmo, né? Mas com vitamina, com proteína. E aí substitui algumas refeições. E eu falo assim, o idoso, ele é bem disciplinado. O idoso que quer realmente mudar a condição dele, ele é bem disciplinado, é muito bom, assim. E também a questão da atividade física, igual eu falei, assim, uma vez um idoso veio na cadeira de roda, e ele seguiu direitinho fisioterapia, suplementação, e ele voltou andando. Então, isso é muito satisfatório. A gente tem um ganho de qualidade de vida do paciente, né? Que ele vai ficar independente, não vai precisar de ajuda para andar. Isso é muito, muito importante, né? Sabrina, a gente está falando, então, da questão da possibilidade de estar melhorando, né, dando condições melhores para que esse idoso evolua sem doenças, né, amenizando essas doenças pré-existentes. Mas em relação à questão da suplementação que a gente estava batendo há pouco, o que seriam uns suplementos que poderiam estar auxiliando e agregando aí
na qualidade de vida? Hoje a gente tem, assim, né, várias marcas, né? Nestlé, Danone, não vou fazer merchan aqui, né? Mas a gente tem várias marcas, várias opções, e a gente tem que pensar o quê? A gente tem opção, por exemplo, paciente diabético, a gente tem aquela suplementação com a proteína e para o paciente diabético. Tem pacientes que têm intolerância à lactose, a gente já tem essa fórmula já também. Pacientes também que têm problema renal crônico, né? Então, ele não pode ingerir uma quantidade muito grande de proteína. Então, já vem ajustado para o renal crônico, para o paciente que é portador de diabetes também. Então, a gente tem várias opções no mercado, mas nem todo mundo conhece, né? E aí, às vezes, antigamente era o Neston, né? Para ganhar um pezinho, e é carboidrato puro, né? Não tem muita fonte de vitaminas e proteínas. Então, assim, tem a questão da reposição hormonal, mas que tem que ser usada com critério, com indicação, né? Porque tem alguns riscos também. Doutora Alessandra, mais que ninguém entende isso aí, né? A reposição hormonal isso é também. controverso, mas assim, a gente vê que, inclusive, até para pacientes internados, essa questão, por exemplo, de uma fratura e aí, de repente, um longo prazo aí de imobilização e tal. Tem estudos que mostram até a questão de anabolizantes para esses pacientes, com uma indicação, assim, certa e segura no intuito de fazer o ganho de massa. É lógico que a gente vai avaliar todo um contexto em relação às doenças prévias, em relação principalmente à questão da insuficiência renal, né? Mas, assim, há benefícios para algumas populações pré-estabelecidas. Então, assim, eu acho que é tudo uma parcimônia, né, Sabrina? Estou finalizando uma pós-graduação de oncogeriatria, que eu faço em São Paulo, lá no Hospital Sírio-Libanês. E é impressionante como essa parte da suplementação e a reabilitação é importantíssimo no tratamento oncológico. Então, assim, eles querem dar qualidade de vida ao paciente e, assim, sem essa reabilitação, o paciente não tem sucesso. Pode fazer cirurgia, pode fazer quimioterapia, mas com a reabilitação é tudo. Porque ela vai tornar a vida do paciente melhor e vai conseguir essa independência, essa autonomia, vai ganhar mais anos de vida também. Você tem um intuito principalmente de melhorar a questão celular, né? Esses suplementos, eles vão atuar nisso, na questão imunológica. Tanto de prevenções de outros cânceres, mas também de melhora, né? E ainda melhora na recuperação. Na recuperação deles. Porque faz cirurgias invasivas, né? Então, tem perda de peso. Então, tem perda de massa muscular, às vezes fica internado por um longo tempo. Às vezes, para aguentar fazer aquela cirurgia, ele precisa de um tempo para se reabilitar, com acompanhamento nutricional, para poder conseguir aguentar aquela cirurgia. Então, assim, hoje, a suplementação, a nutrição... É mandatório, né? É tudo. Agora, Sabrina, qual que é a maior dificuldade do idoso para esse acompanhamento? Tem que ser divulgado, tem que ser mais divulgada a questão da geriatria. Não é todo mundo que conhece, às vezes as pessoas nem sabem o significado da geriatria, né? Tem que ser divulgado. E a gente tem poucos profissionais no mercado. E, assim, na verdade, a formação do médico, por exemplo, você vai em um hospital, qual a porcentagem de pacientes idosos internados? É sempre a maior. Né? Os idosos têm comorbidades, têm as doenças crônicas, que agudizam com frequência. Então, assim, na verdade, a formação do médico deveria começar lá da base,
a gente tem que ter mais ênfase na geriatria. No envelhecimento. Até mesmo porque a nossa expectativa de vida aumentando, a nossa pirâmide está invertendo. Invertendo. Hoje o número de nascimentos, de crianças é menor que o número de idosos. Mas a gente precisa de criar um país apropriado para isso. E para isso a gente tem que ter formação de profissionais. Não só médicos, a gente tem a gerontologia, que é o estudo do envelhecimento, né, que psicólogo pode fazer especialização, o físio, a nutrição, fonoaudiólogo, educador físico, assistente social, importantíssimo nessa área, né, porque a gente ainda tem idosos vivendo em condições precárias, uma insuficiência familiar, famílias que não conseguem cuidar do idoso, né, da forma adequada. Então, assim, a gente precisa de muitos profissionais especializados no envelhecimento. Sabrina, e a gente vê muita a questão do envelhecimento anda junto com os quadros demenciais. Assim, um quadro demencial tipicamente senil, por exemplo, de uma doença do Alzheimer, existe alguma diferença? A gente consegue? Então, tem casos que são genéticos, né? Mas a gente consegue prevenir justamente com esse estilo de vida saudável. A gente consegue prevenir a demência, né? A gente tem vários tipos de demência, mas a gente consegue, com o envelhecimento saudável, a gente consegue essa prevenção. É muito importante isso, né, gente? Então, atividade física, né? A musculação, ela tem uma ação direta. Como diz os neurotransmissores, né? Sim. Que é importantíssimo para a memória, para a cognição. Então, assim, acaba que a demência não é só a perda da memória, né? É a perda de várias funções, linguagem, o movimento. Então, assim, a gente realmente cuidar da saúde, né, do envelhecimento é importantíssimo para as doenças que possam surgir aí com o tempo. A gente tem falado muito aqui da atividade física, né? A importância da atividade física. Eu falo que se a gente tiver que recomendar, acho que uma das principal tratamento, né? Prevenção e tratamento. Hoje o Dr. Glauco está em, acho que é Salvador, participando de um congresso, e eu vi uma postagem dele, ele falando lá que está no destaque também, hoje, a atividade física no tratamento psiquiátrico, né? Sim. Como que andam juntos. E, às vezes, a atividade física, ela vai, inclusive, dar esse suporte, agregar no tratamento psiquiátrico, mental, assim, né? A questão do medicamento, né? Como que vai ajudar a fazer o efeito. E o psicológico também. A Sabrina levantou um ponto da questão do idoso, que é o polimedicado, né? Você tem uma polifarmácia, enfim. É remédio não só para as doenças, mas remédio, por exemplo, para dormir, remédio para ansiedade, para depressão. E aí, gente, quando você propõe uma atividade física, que é uma coisa mais barata, né? Se todo mundo entendesse isso e pegasse isso mesmo, né? Assim, fizesse esse movimento de mudança, porque às vezes, eu não sei se na sua prática você pega muitos pacientes assim, mas eu tenho, às vezes, principalmente os homens mais idosos, eles enxergam a musculação, quando a gente fala do exercício resistido, como alguma coisa de maromba. Então, eles ficam acanhados de começar a ir para uma academia fazer musculação. Ainda existe esse... E o Pilates ainda tem um preconceito, que o Pilates é um exercíciozinho leve, né? Mas ele trabalha a musculatura. E alongamentos, né? E principalmente para quem tem algum problema osteomuscular, que o idoso normalmente tem, algum problema de osteoartrite. Então, ele né, sendo um profissional especializado naquilo ali, vai trabalhar aquilo que ele pode, né? No tempo que ele precisa, vai começar suave e vai aumentando aos poucos. E assistir então, assim, de uma forma assistida para que ele não piore, né, o problema. Não isso vai é muito importante. Começar a pegar peso, assim, de repente, né? Vai fortalecer. Eu vejo muito isso, sabe? Às vezes eles têm uma certa resistência de começar. Preconceito. Das pessoas que ainda existe. Então, da mesma forma que eu acho que a gente deve começar a fazer um movimento para que as pessoas entendam a importância do geriatra, né, no futuro aí, do acompanhamento, a questão
questão também das outras possibilidades sem ser medicamentosas. Isso e é outra muito coisa, importante. assim, a atividade de lazer, né, a dança, né? E o idoso precisa se comunicar, ele precisa ter grupos, esses grupos da terceira idade, eu acho fantástico, assim, porque eles trabalham em atividade física, eles fazem encontros, eles fazem viagens. É Motiva, importante, né? Você tem que, porque acaba com o tempo, às vezes você perde, às vezes, o seu cônjuge, você perde amigos. De acordo com que você vai envelhecendo, né, você tem muitas perdas, né? Então, você tem que se reinventar. E esses grupos, né, é o contato ali. Eles vão falar da mesma coisa, né? Os assuntos são comuns, vai preencher, né? Porque... E faz bem, faz sim, bem. Sim, claro, a gente bem-estar, precisa do né? social. É isso mesmo, eu acho muito bacana esses grupos. É, muito importante. Vou começar a montar o nosso, hein, Sandra? Uai. O grupo de viagem, de dança. Mas é isso importante, jogar baralhos, né? Mas querendo ou não, o tempo vai passando. É muito importante. Cada um gosta de alguma coisa, né? Agora, Sabrina, em relação à atividade física, né? A gente está falando aqui da importância. Mas o idoso que não faz, né? Vamos pensar no idoso que não faz. Vamos falar para esse que não faz. Ele pode começar? Como ele deve começar? Aí o ideal é que comece com ou um educador físico ou um fisioterapeuta. Que aí a gente precisa fazer um estudo, né, de tudo dos problemas que ele tem, porque normalmente tem, né, chega uma certa idade, tem uma osteoartrite, um desgaste na coluna, no joelho, então ele tem que ser trabalhado ali dia após dia para ele ganhar sem esforço, né, extenuante, porque às vezes também tem algum problema cardíaco, que também não pode pegar muito peso, então isso tem que ser acompanhado regularmente, começar suave, e aí de acordo que for evoluindo, vai aumentando a força, o peso. Hoje a gente tem profissionais aqui em Caratinga bem preparados para poder trabalhar com idoso cardiopata, a gente tem ótimos profissionais para trabalhar com eles aqui. E é bom a gente falar disso, porque às vezes o idoso não faz, às vezes acha que aquele pezinho que é levinho, que não vai fazer diferença. Mas faz. Então é bom assim, porque se ele não faz, então aquele peso para ele é importante, né? Importante. E com o tempo vai... E aí, né, que não seja uma atividade extenuante, que vai causar dor, né? Uma hidroginástica também, né, para eles. É bom que a atividade na água, além de melhorar as dores... A hidroginástica é boa, sim, para aliviar as dores. Mas aí, outro dia assistindo algumas aulas lá no meu curso, a hidroginástica para osteoporose, ela não funciona. Ah, é? E eu sempre achei que funcionava, mas então, ela não então funciona. Explica isso pra gente. Tem resistência em água? Não tem. Osteoporose tem que fazer musculação. Não adianta nada você tratar a osteoporose e não movimentar, porque você tem que estimular a produção da massa óssea. Sim. E na água não estimula? Não resolve. Essa também tem que não ser musculação mesmo e pilates. Mas um pilates também bem resistidinho, né? Sabrina, você falou antes, você falou que o idoso é bem disciplinado. Mas a gente ouve muito. Mas tem o teimoso, né? Exatamente. Assim, na verdade, claro que não são todos, mas a gente tem uma imagem, né? Porque o idoso, a gente chama ele de teimoso porque tudo é uma questão de choque de geração também. É aquilo que às vezes o filho, né, o neto acha que é bom e quer impor para ele, e ele não quer, ele não concorda, porque, né? E a gente tem que respeitar, porque tem aquela coisa, o idoso sistemático, sim, né? A vida inteira ele fez o que ele quis e de repente o filho vem dar opinião, o senhor não pode fazer isso, o senhor não pode fazer aquilo. Mas então, assim, é importante, às vezes vem a consulta, sempre vem um filho junto. E aí o filho começa a falar. Mas aí eu quero ouvir o que o idoso tem para me contar. Aí, às vezes, eu até falo assim, não, mas aí sai um pouquinho, vamos ver. E quando sai o acompanhante, a versão da história muda. Sim, sim.
Entendeu? Às vezes eles outra, escondem os sentimentos, né? Então é importante, porque a gente tem uma mania de tratar o idoso como criança. Exatamente. E começa a querer mandar, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, mas o que ele realmente quer? E às vezes, essa questão da teimosia pode ser um quadro depressivo. A pessoa não está com vontade de fazer nada. Uhum. Então, assim, a gente tem que ter esse olhar, né? E detectar o que está acontecendo. Será que é realmente teimosia? Sabe? Por isso a gente tem que ouvir. É muita conversa. E às vezes chega paciente, às vezes, fala assim, eu não sei o que eu vim fazer aqui. Minha filha cismou que eu tinha que vir na senhora, cheguei, não sei nem o que eu vim fazer aqui. Aí chega mal-humorado, não entende o que está fazendo, consulta de médico de idoso, médico de velho, né? Aí eu começo a conversar. E vou perguntando, aí vai contando toda a história. Aí vai desarmando. No final da consulta, nossa, que bom que eu vim aqui, gostei da senhora, a gente conversou muito, estava precisando de conversar. Porque às vezes a gente precisa ouvir mesmo o que ele tem para falar. E aí fica naquela... Eu sei que, assim, a gente que é filho, a gente quer o melhor para os pais, né? Então, só que a gente às vezes esquece dessa diferença, né? Que a gente tem que respeitar a vontade. Isso é fonte de muitos conflitos. Isso. Porque o idoso não é respeitado. Quer dizer, ele passa uma vida inteira dando conta, cuidou de muitos, sabe, tem uma experiência de vida muito grande. Claro que ele sabe o que é melhor para ele. E às vezes o filho chega para dizer, às vezes até para impor o que é melhor. Aí inverte os papéis, exatamente. Né? E essa inversão de papel, essa falta de ordem, ela vai dar muito cansaço, ela tira energia, o filho acaba adoecendo, atrapalha, às vezes, muitas vezes... Cria um estresse na família. Exatamente, né? Acaba atrapalhando na sua própria vida. Tudo isso porque ele não está conseguindo respeitar aquele idoso. Né? E às vezes tudo que o idoso quer é ficar quietinho, quer ficar na dele. Mas aí é que eu falo, a gente tem que avaliar se esse ficar quietinho não é um quadro depressivo, que é muito comum. Mas a nossa ajuda também ela tem um limite, né? A ajuda do filho ela tem um limite, né? Por que o idoso está passando por aquele processo? Então, é preciso ser oferecido essa ajuda. Né? É claro que o filho tem que ficar ali atento, mas é preciso respeitar a vontade, né, desse pai, dessa mãe. Exatamente, a gente não pode esquecer Sim, disso. porque nada com imposição, né, acaba ficando pesado para todo mundo. Então, isso é muito legal, assim, de trazer isso. E às vezes o filho, né, que está de fora, às vezes vê alguma situação, ele pode chegar, olha, pai, existe isso, mãe, existe esse tratamento melhor, isso que você está passando, você não quer dar uma olhada? Às vezes eles não conhecem. Exatamente, hoje existe, tem jeito, né, dá para melhorar isso aí. Eu falo que com jeitinho você vai comendo pelas beiradas. Ser ouvido, né? Sim, e ser isso. Ouvido. Às vezes não precisa de mais nada a não ser falar. Por exemplo, na psicologia, o idoso tem muita resistência, né? Vou falar da minha vida, eu não quero ficar falando, vai ficar me perguntando dos meus problemas, vai ficar perguntando da minha infância. Às vezes ele tem dificuldade de falar. É tão importante. E está tudo bem, né? Mas precisa ser respeitada essa vontade também, né? Mas que isso pode ajudar muito, sim, né? Agora, chegar e apresentar, dizer para ele... porque senão, gente, começa aquela coisa assim, você acaba tornando inválido, né? Você começa a limitar tudo, não pode. Ele mesmo, essa questão da depressão, eu acho que está muito nisso também. Sim. Porque nada é permitido para ele. Mas é aquela questão, você perde autonomia, você perde a independência de decidir as coisas. Né? Isso é muito complicado. Sabrina, conta pra gente, você teve algum caso interessante, um caso que te marcou no consultório? Conta pra gente algum acompanhamento que você fez que ficou marcado na sua vida aí. Eu gosto muito, assim, de ter o resultado, né? Então, assim, quando eu observo, às vezes, um idoso que chega triste, não está se alimentando bem, tem um leve comprometimento cognitivo, assim, com esquecimentos, e eu já conseguia, né, reverter esse quadro e fazer o paciente reagir, fazer atividade física. E eu tenho pacientes que às vezes me mostram fotos deles pendurados naqueles
aparelhos do Pilates, eu falo assim, vou colocar você no meu outdoor, na propaganda. Então, assim, é muito bom quando você tem esse resultado, né? E eu tenho, assim, e eles, igual eu falei, eles são muito disciplinados. Quem vai realmente procurando, né, melhorar a qualidade de vida, eles seguem à risca. Então, assim, é muito satisfatório essa parte da reabilitação. Agora, a geriatria, a gente está falando aqui só da coisa boa, né? A geriatria também tem a questão da morte, né? Das doenças. E a gente tem que saber também até onde ir, né? Para evitar excessos, para evitar procedimentos que não vão reverter o quadro do paciente. Então, é importante também a gente ter essa visão do conforto, do fim da vida. A gente também tem que aliviar o sofrimento, né? Não abreviar, mas aliviar. E como eu trabalho em hospital, né? A gente lida frequentemente com essas situações. E é muito gratificante quando a gente conversa com a família, a gente coloca a real situação, como eles se sentem confortáveis em saber que o médico está ali, está expondo aquela situação e está mostrando qual o cuidado, qual o melhor caminho, né, para seguir. Isso é muito gratificante. As famílias, elas te agradecem para o resto da vida, aquele conforto que ela teve no final da vida. Acho que ameniza até a questão, né, da perda aí. Então, assim, a gente tem essa satisfação em ver o paciente bem, né, na reabilitação, na melhora da qualidade de vida, mas a gente também tem essa parte, né, da finitude, né, que a gente tem que entender que a vida vai ter um fim, né? E dar a melhor qualidade também para esse fim é muito importante, né? E eu vivencio isso todos os dias, né? No meu trabalho. A gente tem muita essa questão. Sabrina, e falando de envelhecimento saudável, qualidade de vida, a gente não pode esquecer aqui, e principalmente, né, Lissandra, para os idosos aí, pensando em uma alimentação saudável, a gente aproveita aqui para mandar um abraço para o Paulinho, que é o representante da Royal Prestige, que tem aquela cozinha ali onde você pode fazer comida sem gordura, com aproveitamento máximo dos alimentos. Então, a gente não pode esquecer de mandar esse abraço especial aí para o Paulinho. Beijo, Paulinho. Tá? O papo aqui tá tão bom que Vamos a gente aproveitar então e mandar um abraço também para o Rogério. Quero conhecer o Paulinho também. Vamos aproveitar para mandar um abraço para o Rogério lá do Supermercado Soares, que está sempre com a gente aqui, sabe? Lá na família Soares, toda que abraça, né? Que já tem esse propósito também de estar ajudando, acolhendo todo mundo aí. E lá a gente encontra uma gama de suplementos não só alimentos, como suplementos, né? Que são importantes. Sabrina, agora vamos falar um pouco mais de prevenção. Em relação à adaptação da casa do idoso, por exemplo, né? Que a gente sabe que né, dependendo do idoso que já está mais frágil, tem muitas quedas. Então, o que você poderia dar de dicas para isso? É importante, essa colocação sua é importantíssima. O idoso a gente tem que prevenir queda, né? E aí, os cuidados que a gente tem que ter em casa. Você observa que o idoso está com uma fragilidade para andar. Então, a gente tem que se preocupar. Primeiro, tirar todo o móvel que tem aqui do caminho desse idoso, né? Onde ele faz o trajeto do dia a dia dele. Colocar barras de apoio no banheiro, tanto no vaso sanitário, quanto no local de tomar o banho. O tapete antiderrapante. Evitar de colocar aqueles tapetinhos que escorregam, né? Na cama, né? Na beira da cama, onde vai levantar à noite, às vezes está escuro e tropeçar naquilo ali. Ter uma luz na cabeceira da cama é importante, né? Seja um abajur, uma luminária. É sempre importante ter uma luz, porque ele vai levantar até ele chegar lá para poder acender a luz, ele vai andar no escuro, né? E
acontece também a questão do idoso tem muita hipotensão postural, né? Que é aquela coisa de você levantar rápido e ter uma queda de pressão, ficar zonzo. Então, eu sempre oriento, assim, vai levantar, senta primeiro, espera um pouquinho, depois levanta e vai iniciar a caminhada. O calçado também é importante, né? Porque, às vezes, você usa um sapatinho com a sola escorregadia, então é sempre importante usar um solado emborrachado, né? Para poder ter mais estabilidade na hora de andar. E são coisas, assim, tranquilas de se fazer, né? E hoje a gente tem marcas, né, ortopédicas, que são sapatos bonitos, confortáveis, até eu gosto de usar. É bom, né? Confortável. Ai, gente, que melhor coisa que tem é colocar um calçadinho confortável. Meu avô morreu com 107 anos. E aí, assim, um quadro que me chamou muita atenção é que ele sempre foi muito conservador, não dava muita abertura, né, assim, para as filhas, para minha avó também. Sempre foi bem rígido, né, bem ríspido com elas, não abraçava, não dava beijinho. E no final da vida, houve uma inversão, sabe, disso. Ele parece que aguçou a sexualidade dele e ele começou a ficar um velho safado. E aí, eu já tive alguns pacientes mais ou menos com esse perfil dele. E aí eu queria que você falasse um pouquinho. É comum isso faz parte da demência. Do quadro demencial, né? A gente tem a demência frontotemporal, que normalmente tem essa alteração de comportamento. O paciente era super sistemático, né? E de repente começa a falar palavrão, tem essa hipersexualidade. E foi até o caso do ator americano, acho, Bruce Willis, que era casado com a... Esqueci agora. Teve a demência frontotemporal. Então, tem essa alteração de comportamento que não era comum, né? Então, isso faz parte de um quadro demencial. Tanto para o homem quanto para a mulher? Para os dois. E aí a família tem que entender isso, né, gente? Tem que entender, e assim, a gente tem medicamentos para controlar o comportamento, não só os medicamentos para demência, quanto os antidepressivos, ansiolíticos, né, que vão controlar essa ansiedade, e assim, brigar, discutir, não vai adiantar. Porque ele não tem controle. Não tem noção, né? Não tem controle. Nesse período, eu lembro assim, a mamãe ficou totalmente sem ajuda, porque todo mundo que chegava lá em casa, o vovô assediava. E aí, aquilo levou um transtorno, sabe? Que ela não conseguiu que parasse ninguém mais para poder estar ajudando lá em casa por causa disso. O pessoal não entendia que era um quadro, né? Achava que ele realmente era safado mesmo, enfim. Então, uma coisa que me chamou a atenção, sabe? Legal, né? É bom colocar isso aqui. E às vezes, no quadro inicial, a família leva na brincadeira. Ah, papai começou a ficar namorador. Mas isso já é um indício, né? Um indício dessa alteração comportamental. Se ele não era assim, de repente começa, né, a fazer isso, tem alguma coisa ali que tem que ser estudada ali, avaliada. Qual idade, mais ou menos? Ou depende... Né, depende, é a alteração de comportamento mesmo. Não tem uma idade. Tem casos que são mais precoces, mas aí depende da observação mesmo da família. Né? Normalmente, quando a família chega a ver, talvez já avançou o processo. Né? Porque, às vezes, é difícil acreditar que tem alguma coisa acontecendo, né? Acha que é normal... Sabrina, bom, a gente está chegando aqui no finalzinho do programa, a gente sempre deixa esse espaço, né, para que você dê a sua dica final. Se pudesse resumir o programa em algo que é importante, né, como prevenção, ou algo que você ainda não falou, esse espaço. Não, a geriatria é a prevenção, né? É a longevidade saudável, é a busca pelo envelhecimento saudável, é a busca pela qualidade de vida, viver mais e com qualidade, né? Que é importante. E se a gente conseguir atingir essa meta, nós vamos ter muitos idosos aí pelo mundo, né? E
Então é isso, ter mais centenários, mas com saúde, né? Com qualidade de vida. A minha genética é boa, hein? Acabei de contar a história do meu avô aqui. Pode ficar firme, hein, meu filho? Tenho que cuidar firme porque na prevenção, viu, Dani? se chegar firme igual o seu avô. Vamos ter muitos idosos, muitos então, idosos. Então, para você, ó, que já passou dos 50, né, doutora Sabrina, já pode começar a pensar nisso. Já pode, né? pensar. Começa seu cuidado, ó, tem especialista para dar essa dica. Começa aí pela atividade física, quem não faz, começa a fazer, começa a pensar. E a prevenção, nisso, né? Os exames de rastreamento, de câncer, né? A gente tem que fazer a prevenção da hipertensão, da diabetes, das doenças da tireoide, né? Isso tudo a gente tem que tentar pegar tudo no início para a gente está vivendo controlado o mês de outubro, mas não vamos deixar só para outubro, não. Né? Não. Vamos tá sempre pensando nessa prevenção, que é o que é mais importante, né? Evitar e quando tiver algo, descobrir precocemente, fica muito mais fácil o tratamento, não é isso? Sabrina, a gente queria te agradecer enormemente. Muito obrigada. Foi muito legal pelas dicas. Tenho certeza que todo mundo de casa, né, ficou muito satisfeito. E nós estamos juntas aí. O propósito é o mesmo. Coloco minha à disposição de que a gente quiser fazer, se vocês quiserem conversar sobre outros temas, porque a geriatria tem muita coisa para ser falada. Isso mesmo. E para você que está em casa, obrigada pela sua audiência. Um abraço para você que está aí ouvindo a gente pela 94 FM, TV Sistec e todas as plataformas digitais. E o nosso brinde final, um beijo para todo mundo. Valeu, Dani, valeu, Moisés, valeu, Lissandra. Valeu, Marinalva. Valeu, Sabrina. Um beijo, até a próxima. Até, gente. Até.